Texto da palavra contida no livro de aos Hebreus, capítulo de número 7, verso 17 em diante, que diz: Porque dele assim se testifica, tu és sacerdote, eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Porque precedente mandamento é abrogado por causa da fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. E desta sorte é introduzida uma melhor esperança a qual chegamos a Deus, visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este, com juramento, por aquele que lhe disse: jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor concerto, Jesus foi feito fiador. E, na verdade, aqueles que foram feitos sacerdotes, em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isso fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui ao Filho perfeito para sempre. Uma certa feita, uma advogada, uma mulher que tinha grande conhecimento de lei, havia estudado por muitos anos, tinha um diploma na parede do seu escritório, e ela veio converter-se a Cristo, conheceu a fé, conheceu a palavra de Deus, e à medida que ela crescia nesta mesma fé, mais se tornava útil para a comunidade cristã que ela frequentava. Um dia ela disse para o seu pastor: Pastor, jamais permita que um dos nossos irmãos vá a uma delegacia sem a companhia de um advogado. Ela mesmo passou a acompanhar cada irmão que necessitasse da sua presença junto aos órgãos competentes. Interessante tudo isso, porque lá no livro de aos Hebreus, o autor de aos Hebreus, ele compara a situação dos servos de Deus que viveram debaixo da lei de Moisés, com aqueles que vivem debaixo da aliança que Deus fez conosco através de Cristo. No antigo pacto, a condição era obedecer à lei. Em caso de desobediência, era necessário um sacrifício para redimir a culpa do transgressor.
Então imagine o sacerdote, como está contido aqui no livro de aos Hebreus, capítulo 7, comparecendo diante de Deus a cada época, a cada período de tempo, oferecendo sacrifícios de animais, espargindo o sangue sobre o propiciatório da arca e buscando perdão, não somente pelos seus pecados, mas também pelos pecados do povo. E caso Deus recusasse a oferta deste sacerdote, esse sacerdote viesse a morrer, era necessário eleger um novo sacerdote para que este entrasse no lugar santo dos santos e viesse também a oferecer sacrifícios pelos seus pecados e pelo pecado do povo. Então conta a história de que este sacerdote tinha sobre si, ou em algum lugar do seu corpo, pequenos sinos, e quem estava do lado de fora ouvia ele andar pelo lugar santo dos santos, e enquanto ele permanecesse ali, em oração e em clamor, se movimentando lá dentro, esses sinos davam sinais de que ele estava vivo e de que Deus estava aceitando os sacrifícios oferecidos por este sacerdote em prol dele próprio e em prol do povo. E durante alguns dias, 7 dias, oferecendo sacrifícios, saindo este homem, este sacerdote, de dentro do lugar santo dos santos, vivo, era sinal de que Deus havia aceito o pedido de perdão do povo. E o povo voltava a pecar. O povo voltava a desobedecer a Deus. E depois de um outro período de tempo, era oferecido um novo sacrifício para a remissão dos pecados, para perdão dos pecados de Deus ao povo. Mas isso se tornou tão repetitivo que Deus, na sua infinita graça, conhecimento, sabedoria, o Senhor muda este ritual de uma única vez. E é por isso que lá em 1 João, capítulo de número 2, versículo 1, parte B, diz: se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Veja que de tempo em tempo, o sacerdote, em caso de desobediência, em caso de rebeldia do povo, era necessário um sacrifício. E depois, passado mais um tempo, outro sacrifício. E depois, passado mais um tempo, outro sacrifício durante anos. Isso acontecia em Israel. Israel teve uma longa lista de sacerdotes, porque estes sacerdotes eram responsáveis por estes sacrifícios, atuando como defensores do povo diante de Deus, uma espécie, digamos que, de advogado, porque diante de um tribunal existe o juiz, o advogado de defesa e aquele que acusa a vítima. Então, exposto diante do tribunal, há ali pessoas, são colocadas como jurados, e que vão julgar a causa dessa pessoa, proferindo o juiz a sentença. Mas acontece que esse povo
tão rebelde que era, não somente dava trabalho a Deus, como também aos sacerdotes, porque estes eram responsáveis por estes sacrifícios. Israel teve uma longa lista de sacerdotes, pois a cada geração era necessário ir substituindo aqueles sacerdotes que morriam. Deus muda toda esta questão, porque Cristo é diferente dos sacerdotes humanos eleitos, porque o seu sacerdócio, ele é eterno. Quando veio a este mundo, ele levou uma vida santa, impecável, pura, e ele não precisava de sacrifícios para eliminar a culpa. O sacerdote eleito no Sinédrio, este era humano, pecador, eleito por alguns e com prazo de validade, porque iria morrer. Se não morresse oferecendo sacrifícios a Deus a cada época no lugar santo dos santos, morreria de velhice. Muito mais que isso, Jesus ele mesmo se deu em sacrifício, coisa que o sumo sacerdote não poderia fazer, por uma razão muito simples: ele também era pecador. Pois é, nós estamos falando de algo muito importante, porque a questão do tribunal, seja ele em qualquer lugar do mundo, ninguém advoga por causa própria. Existe uma brecha na lei lá nos Estados Unidos que a pessoa pode outorgar-se como advogado próprio. Ele pode defender a sua causa sem um advogado constituído, mas aqui, na nossa nação, no Brasil, você não comparece a nenhum tribunal sem um advogado, seja você a vítima, ou seja você o causador de algum evento e que seja levado diante do juiz ao tribunal. É necessário, a nossa lei diz que é necessário a constituição de um advogado. Veja isso. E tem mais: ninguém entra vestido de qualquer jeito diante do juiz terreno, em qualquer tribunal aqui do território nacional. É necessário um traje a rigor, tanto para homens quanto para mulheres. Ninguém entra de bermuda, de manga de camisa, sem terno, sem gravata, no caso dos homens. E no caso das mulheres, também não se entra seminua diante do juiz. É necessário um traje condizente com aquele ambiente. Existem regras comportamentais diante do juiz para defender, seja ela uma pequena causa ou seja uma causa, digamos que uma grande causa, um grande evento coberto pelos jornalistas, pelas mídias. Pois é, com Jesus Cristo a coisa é diferente. O sacerdote, aquele dos tempos passados, era homem suscetível a pecado, com prazo de validade, mas veio Jesus. E quando ele veio a este mundo, ele também não levou uma vida de qualquer jeito. Ele levou uma vida santa, separada, inculpável, pura, limpa de qualquer pecado. Ele não precisava oferecer sacrifícios a todo tempo, a todo momento. Não, ele não precisava disso, porque não havia culpa. Não havia pecado sobre ele. Ele era santo desde o seu nascimento.
A diferença é que ele era santo, inculpável, separado, e ele, como o sumo, supremo sacerdote, se deu a si mesmo como sacrifício. Leva-se em conta que os sacerdotes da época não entravam de mãos vazias diante, aliás, no lugar santo dos santos. Ele tinha que levar ofertas pacíficas para serem oferecidas a Deus por causa do seu pecado e do pecado do povo. Olha, e no caso de Jesus, por ter ressuscitado, esse sacrifício de cruz vale para sempre, por toda a eternidade, para o resto da vida. Ou seja, Jesus não morreu à toa. Aleluia! Jesus não morreu à toa pela sua vida. Sua vida é preciosa. Talvez só você não dê valor a ela, porque Jesus Cristo dá. Talvez, quem sabe, raciocinando aqui, pensando um pouco, para você tanto faz, mas para Jesus é prioritário, é importante. Talvez para você esteja somente de passagem aqui e quer que tudo isso termine rápido. Para Ele, vida abundante para você e eternidade para você. Veja como é que as coisas mudam de visão, de patamar. Então Ele se dá por nós, um sacrifício permanente, e ao mesmo tempo sacrifício e sacerdote como Ele é, pois agora Ele está junto de Deus, intercedendo por nós, pedindo que o Pai aceite o seu sacrifício em seu favor. Parece que não é nada, mas quando você chegar diante do tribunal de Deus, você vai perceber a relevância, a importância do que Jesus fez. Sim, como eu disse, a princípio ninguém entra num tribunal sem um advogado constituído. E é necessário constituir um advogado em vida. Isto quer dizer que você talvez tenha protelado a constituição de um advogado. Depois eu vejo, depois eu faço, quando der, quando for possível, amanhã, ou quando eu precisar. Só que eu digo para você que a necessidade é eminente, é agora. Porque a vida, ela é muito dinâmica. Agora nós estamos aqui vivos, com saúde, e daqui a um minuto, o que será? Então é em vida que eu tenho que liberar uma procuração para o meu advogado me defender diante do juiz. Sim, porque ninguém fala com o juiz se o juiz não liberar, através do advogado, a palavra daquele que quer falar. No tribunal terreno é assim. O interlocutor é o advogado que te representa. Se você quiser se dirigir ao juiz, não pode. Tem que ser através do advogado.
Se você não tiver um, quem defenderá a sua causa? É de se pensar, não é? Sabe por que é importante pensar? Porque agora, nesse exato momento, nós podemos exercer escolhas. Deus nos dá aquela condição de nós escolhermos. Ele não nos deu livre-arbítrio. Isso quer dizer, eu posso escolher. Eu posso dizer não, eu posso dizer sim. Mas eu tenho que exercer um direito de escolha. Eu posso querer o céu, a eternidade ao lado do Pai, mas eu também posso escolher o Hades, Seol, o inferno. Sim, porque quem tem advogado terá defesa. Do outro lado, haverá um acusador. E só o sangue, escute, só o sangue de Jesus poderá livrar você de todo o pecado. Pois é, parece tão simples, né? Mas eu não cheguei lá ainda. Então tem coisas que você precisa pensar com extrema urgência e priorizá-las para que você futuramente, ou quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, possa comparecer diante do tribunal de Deus, lavado, remido, santificado pelo sangue de Jesus. Porque todos nós, crentes ou não crentes, compareceremos diante do tribunal de Cristo. Então, Jesus é, ao mesmo tempo, sacrifício e sacerdote. Porque hoje, agora, nesse momento, Ele está intercedendo por nós diante de Deus para que aceite o sacrifício dele ao nosso favor. Pensa. E ele só pode interceder a favor daqueles que lhe passaram, lhe apresentaram uma procuração. Você vai me perguntar, mas pastor Sebastião, mas em que cartório eu posso ir para lavrar uma procuração e entregá-la a Jesus? Pois é. Aí não é uma procuração escrita, mas proferida. Aleluia. Isto quer dizer que eu tenho que declarar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, da minha alma. Aleluia. Aonde, pastor? No culto? Na vigília? Na praça? Aonde? Aonde você estiver. Agora, neste momento, Senhor, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados. Eu renuncio agora a toda e qualquer divindade que faziam parte da minha vida e que minha fé estava depositada neles. E recebo o Senhor como Senhor, Salvador da minha vida. Em nome de Jesus. Pronto? Você precisa dos serviços deste advogado defensor. E você não pode se demorar muito. Você não pode protelar mais.
Você não pode mais empurrar esta decisão para depois. Amanhã é um outro dia. Ontem você não pode viver mais. Deus te deu fôlego de vida para agora, para hoje. Amanhã, o que será? Ninguém sabe, é uma incógnita. Então o dia aceitável do Senhor é hoje. O dia da entrega da sua vida, da sua alma ao Senhor é hoje. Eu não pergunto se você quer os serviços desse defensor. Eu digo que você precisa dos serviços desse defensor. Seria, para fazer uma comparação assim, bem suave, é como precisar de energia elétrica. Você precisa de energia elétrica instalada aí, onde quer que você esteja, por causa das várias necessidades que você tem no seu dia a dia. Não há como, nos dias de hoje, viver sem energia elétrica. Muito mais naquele grande dia do Senhor, no dia do julgamento, comparecer diante do tribunal sem os serviços imprescindíveis do advogado Jesus Cristo. E você não vai poder dizer de maneira nenhuma ao juiz: mas eu nunca roubei, eu nunca matei, eu nunca menti. Porque neste tribunal não lhe é dado o direito de se dirigir ao juiz sem um advogado. Então está na hora de você reconhecer que você precisa urgentemente dele para poder se apresentar limpo e inculpável diante de Deus. Jesus vai se colocar entre você e o Pai. Você vai precisar deste advogado, como nunca precisou em outro momento da sua existência. Jesus vai se colocar entre você e o Pai, que verá você através do sacrifício do seu Filho, Jesus Cristo. É através do sangue. O sangue será a lente que Deus olhará para você. A lente é o sangue de Jesus. Porque se Deus olhar para mim, para você, que não seja através do Filho, nós estamos condenados. Aleluia! Veja o passo que você já deu na sua vida, que você já tomou em relação a Jesus Cristo antes, e a decisão que você tem que tomar hoje. Por que o senhor está dizendo que é hoje, pastor Sebastião? Porque se Deus te der vida, amanhã ainda dá para esperar. E se Ele não der? Tem que ser hoje. Você tem que voltar para este advogado, correndo. Se afastou dele. Se distanciou dele. Rasgou a procuração que você havia dado a ele anteriormente. Pois é, você tem que se apressar. Porque neste julgamento, o juiz providencia o melhor advogado possível para o réu. Mas aqui também vale. O réu decide se vai aceitá-lo ou não. O réu de repente diz: eu não quero esse advogado aí. Bom, no caso, não tem outro. Não há outro sangue puro, imaculado, inculpável,
puro que possa justificar você e a sua recusa. Como o réu tem a decisão de aceitar ou não, se não aceitar, já está condenado por sua própria escolha. Você não entendeu o que eu disse. Já está condenado. Se aceitar, a sua absolvição é certa. Sim, porque toda e qualquer decisão que tomamos, ela tem as suas consequências. Aleluia. Você pode estar pensando, poxa, antes de eu conhecer Jesus eu não sofria, eu não padecia, eu fazia, eu comprava, eu tinha. Poxa, foi só eu aceitar Jesus. E de repente eu vivo essa vida no estreito, numa dificuldade, numa situação tão dura, tão difícil. Pois é, mas tudo tem um preço. Se esperamos em Deus só nesse mundo, nós somos mais miseráveis do que todos os homens, diz a palavra de Deus. Então você está nesse mundo, nesta terra, simplesmente investindo na eternidade. E aí diz alguém que já esteve num relato testemunhal, quando Jesus arrebatou esta pessoa e a levou ao inferno, para lhe mostrar como é que eram as coisas lá no inferno. E ela ouvia as pessoas dizerem assim: Jesus, deixa eu te aceitar, agora eu te aceito. E ela perguntou a Jesus: as pessoas querem te aceitar, Jesus? Jesus disse para ela: agora é tarde. Eles tiveram a vida inteira para se decidir. Agora não há mais nada a ser feito. Estão condenados. Jesus é o único que pode pegar a procuração que está nas mãos do diabo, seu adversário, através de uma procuração que você vai dar a ele, Jesus. Só ele pode resgatar. Ninguém mais. Em tempo algum. Se você quer começar uma vida nova, comece mudando e constituindo um novo advogado para a sua vida. Renovando com ele a procuração que você deu a ele um dia. Ou entregando a sua procuração pessoal nas mãos dele, para que ele resgate no inferno aquela que está nas mãos de Satanás, porque ele vai cravar na sua cruz aquela velha procuração. Fazer coisas novas começa-se pelo racional. Você precisa imediatamente contratar o melhor advogado possível para te representar diante de Deus. Eu não estou perguntando para você se você quer, eu estou dizendo para você que você precisa. É de suma e capital importância que você faça isso imediatamente. Porque só existe um que pode nos defender de nós mesmos.
ou seja, dos nossos pecados. Jesus Cristo, Senhor, em todo ano novo a gente quer começar tudo de novo. Quer emagrecer, quer parar de fumar, quer parar de beber, quer mudar de vida, quer mudar de emprego, quer mudar de situação. Mas a gente raramente pensa no que será depois disso tudo. A gente quer uma nova faculdade, uma nova graduação. A gente quer mudanças alimentares. A gente quer mudanças físicas. A gente quer um monte de coisa, menos a alma, porque não vê. A salvação, porque parece que ela está muito longe. Mas uma estatística é real. Morre gente todo dia no planeta todo. Você parou para pensar que você pode ser o próximo? Você parou para pensar que o fôlego pode acabar daqui a pouco? E que pode não dar tempo? E aí não vai adiantar você colocar a mão na cabeça e dizer, pera, eu ainda tenho que fazer um negocinho antes, espera um pouquinho, não vai dar tempo. Porque mal súbito, às vezes não dá sinal. Uma bala perdida não avisa. Um acidente de trânsito, ninguém avisa. Não chega o WhatsApp, SMS avisando do fato. Simplesmente acontece. É suscetível a todos nós. E é exatamente por isso. Quem sabe você esteja preocupado agora com suas aplicações financeiras, com os juros, com os rendimentos, com a viagem de férias, com uma série de coisas, e está esquecendo do principal: a sua salvação. E não dá para dizer para ela, quando eu voltar, eu vejo. Quando eu chegar, será a primeira coisa que eu vou fazer. Você tem que pensar hoje, agora, pedir perdão dos seus pecados, pedir perdão a Deus, buscar a Jesus, Senhor e Salvador da sua alma. Porque a gente pensa num monte de coisa, prioriza um monte de coisas, deseja um monte de coisas, faz um projeto de vida de um monte de coisas, mas esquece do principal: a eternidade em Jesus Cristo. Mas a boa notícia que eu tenho para você hoje é esta. Hoje, agora, ainda dá tempo. Aleluia! Ainda dá tempo. Não estou oferecendo para você aqui hoje placa, ministério, igreja, doutrina. Eu estou falando de salvação através de Jesus Cristo. Hoje, aqui, agora. E repito, o que é que eu tenho que fazer, pastor Sebastião? Reconhecer seu estado pecaminoso, declarar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e dar a Ele a procuração pela sua boca, que Ele agora, além de Senhor, de governar a sua vida como Senhor,
Ele é também o seu Salvador através do sangue dele. Aleluia! Você pode não estar numa vigília agora, ou num culto público aberto, numa praça, ou de uma manhã de oração, de consagração, mas quem sabe nesse momento você esteja me ouvindo, você esteja ouvindo esta palavra e você tomou uma decisão que só você pode tomar, ninguém mais pode tomar. A de aceitá-lo, nomeá-lo como Senhor e Salvador da sua vida e prometer segui-lo até o fim dos seus dias. E a boa notícia é que hoje ainda dá tempo. Corra,